Esta videoaula ensina como utilizar o sistema para fazer um balanço de estoque. Nele será feita uma contagem das quantidades existentes no estoque. Essa contagem pode ser total ou parcial, ou seja, apenas de uma parte do seu estoque ou do estoque por completo. O sistema vai se encarregar de comparar as quantidades da contagem com aquilo que existe nos registros dele e vai lançar uma diferença no sistema, deixando o estoque do jeito que foi verificado na contagem. Para acessar essa funcionalidade no sistema, pode pesquisar aqui na barra de pesquisa por balanço ou ir aqui onde ele indica no menu Cadastro Produtos. Aqui vai se selecionar a opção de um novo balanço ou pesquisar um já existente, pois o sistema permite que mais de um computador possa lançar contagens no mesmo balanço, ou você pode ter feito um balanço, digitado várias contagens, fazer uma pausa, depois retornar a ele, então esse balanço vai ficando em aberto até que ele seja encerrado. Eu vou aqui fazer o exemplo do lançamento de um novo balanço. Ele me pergunta se quer utilizar a configuração anterior. O ideal é já dizer que sim, para que isso venha automaticamente, mas eu vou ensinar também como fazer ela desde o zero. Esse lançamento aqui pode ser feito basicamente de duas formas, ou automatizado através do aplicativo que a Sidcom oferece do S-Move Balanço, um aplicativo que funciona em celulares e em tablets. Para saber como utilizar ele e lançar essa contagem aqui no balanço, pode acessar o vídeo que está aqui nesse link. As outras opções que tem aqui são opções mais antigas de coletores de dados, que acredito que já seja muito pouco utilizado. Então, tem a opção automatizada de um app para fazer a contagem via código de barras, ou também via digitação aqui no sistema. A digitação tem a opção de fazer mais de uma contagem. Então, eu posso dizer que eu tenho duas contagens, eu vou ter duas equipes ou duas pessoas lançando essas contagens no sistema. O objetivo aqui é evitar algum erro de digitação. Então, o sistema faz uma comparação entre as duas contagens. Existe aqui uma opção na visualização que diz se há alguma divergência, para que depois se lance de novo até que aquilo coincida. Então, se algum produto, vamos supor que houve duas contagens, se há um produto, as duas contagens não são iguais, ele vai mandar você a contar de novo e lançar a quantidade. Quando aquela nova quantidade coincidir com pelo menos uma das contagens anteriores, ele vai aceitar e essa vai ser a quantidade considerada para lançamento no balanço. Um pouco mais adiante eu entro em mais detalhes sobre esse assunto, como fazer essa conferência. Outros campos têm que ser configurados. Aqui você pode colocar alguma observação específica. Esse tipo de busca tem duas opções. Se você escolhe no fechamento do balanço, o sistema vai fazer a comparação entre a contagem e o que tem no sistema quando você encerrar todo o balanço. Então, se você vai levar 6 horas digitando esse balanço e você para um determinado produto encontrou 10 unidades no estoque, somente no encerramento de todo o balanço é que o sistema vai fazer a comparação entre essas 10 unidades lançadas com as que existem no estoque. Dessa forma ele vai fazer a comparação só nesse momento. Já outra forma de fazer é na contagem de estoque. Nessa modalidade, no momento em que se indica a quantidade que você encontrou desse produto, no momento que na digitação eu informar uma determinada quantidade, nesse exato momento o sistema verifica a quantidade que existe no estoque. Então ele não espera o fechamento do balanço. Esse é um método muito mais exato e que se utiliza geralmente quando se faz uma contagem enquanto o seu estabelecimento está aberto. Tem que ter muito cuidado com essa opção, porque é preciso ter certeza que algum produto não está no meio do caminho sendo levado até um cliente, enfim, mas essa é a diferença. Essa opção aqui, ela verifica, compara a quantidade contada com a quantidade que tem no estoque no exato momento em que o item é digitado.
Em preços é onde você vai indicar qual é o preço, o valor que o sistema vai considerar para atribuir um determinado valor a esse balanço. Então pode ser o preço de compra, o preço de venda da lista de preços indicada ou o custo médio do produto. Dessa forma você vai ter uma valorização do seu inventário, porque ele pega a quantidade que foi feita de ajustes, multiplica por um desses valores e chega num valor do seu ajuste, do seu inventário como um todo. Aqui nos comprovantes tem que se indicar qual é o comprovante que vai registrar as operações de entrada, ou seja, quando houver diferença a maior de um produto, você contou uma quantidade maior do que o sistema tinha em seu registro, e o comprovante de saída, para que o sistema faça o registro do lançamento das quantidades que se contaram a menor do que existe no registro do sistema. O que quer dizer isso aqui? Esse balanço ele fica registrado no sistema. Vai ser feito um lançamento com essas divergências. Então não é apenas um ajuste que não fica nenhum tipo de registro. Qual comprovante tem que utilizar? Esse que eu estou dando aqui no exemplo do vídeo são os que geralmente se tem na configuração do sistema. Bem provável que você tenha esses comprovantes. Se não tiver, pesquise aqui, por exemplo, esse é o da inclusão e eu vou achar. Quando diz romaneio, é quando não há necessidade de emissão de uma nota. A outra opção é quando a sua contabilidade indica que há necessidade de emissão de uma nota desse balanço. Na saída, você pode pesquisar por ajuste, e aí eu tenho as duas opções de novo. O romaneio, que é sem a necessidade de emitir uma nota, ou as demais opções. A diferença é que o ajuste de estoque de saída tem opções. No caso do balanço, geralmente o que se usa mesmo é perda, a opção de perda. As demais se utilizam nos ajustes de estoque no sistema. Mas esses têm uma outra forma de ser lançados. A série, utilize essa aqui. Caso essa série não funcione, você tem que, eu vou já deixar incluído esse balanço aqui, e eu vou mostrar aonde você pode ir no sistema para achar essas séries. Eu venho nos comprovantes, você vai, por exemplo, até esse comprovante que nós escolhemos aqui da inclusão, verifica qual é o numerador, vem aqui nos numeradores e acha a série que você pode utilizar para fazer o lançamento. Voltando aqui, eu vou pesquisar, então, aqui está o balanço que eu acabei de lançar para configurar, e vou iniciar a digitação. Aqui na digitação eu tenho a opção de digitar via teclado. Nesse caso, eu vou precisar tirar um relatório para que eu possa anotar essas quantidades. Ou, se eu prefiro, por exemplo, levar um notebook até o meu estoque com um leitor de código de barras, eu posso usar essa opção e vou lendo e o sistema vai registrando aqui. No caso de fazer a digitação, é preciso ter algum lugar onde tenha sido anotadas as quantidades. Então você pode vir aqui nesses relatórios. Eu tenho um relatório de estoque físico, que me permite fazer uma relação de produtos. Aqui é bom filtrar já a filial. E aqui você pode anotar as quantidades contadas. Tem também a opção do relatório de estoque financeiro. Enfim, são as opções que você tem para facilitar essa digitação. Você em algum momento tem que ir lá contar no estoque e anotar as quantidades no caso dessa opção. Voltando aqui ao balanço, eu começo a digitação dos itens. O setor serve para quando você tem algum produto que ele se encontra em mais de um local no seu estoque. Então, você vai dizer que no setor 0 achou 5 unidades, no setor 5 achou 7 unidades, e o sistema soma isso no seu registro. Aqui eu vou digitar o código de um produto, informo as quantidades e lanço. Ou também posso fazer uma pesquisa aqui por diversos critérios e dessa forma proceder ao lançamento. Bom,
Como é que eu posso fazer para verificar o que eu já lancei? Lembre também que eu posso, já tendo esse número de balanço, em outros computadores, em outros terminais do sistema, posso ter outras pessoas fazendo digitação desses dados. Isso me dá mais agilidade. Então, se eu quiser visualizar o que até o momento foi lançado, eu tenho que vir aqui fazer um fechamento. E aqui eu vou na visualização. Aí eu tenho várias opções. Posso verificar o balanço feito, ou seja, aqui vem apenas a contagem feita, a data, a hora e a quantidade. E também eu tenho essa opção que ele já me mostra algo mais completo. Ele me diz o que foi contado, o que existia no estoque e o que foi feito de ajuste. Ok? Aqui, se você quiser pesquisar, pode achar um produto específico, por exemplo, aqui. Usando essa pesquisa, eu posso pesquisar por qualquer informação que apareça no relatório. Aqui também tenho várias outras opções, você pode testar, são bem completas. Tem a opção de visualizar, de imprimir. Agora eu posso, se eu quiser retornar, eu reabro esse balanço. Então, às vezes eu tenho que fazer esse fechamento só para poder fazer a visualização. Importante a cada vez que eu fechar, que nem o sistema diz, que não existam outros terminais fazendo contagem. Então, se eu quero fazer um relatório, uma visualização parcial, tenho que interromper a contagem nos demais para que esse relatório seja fidedigno. E reabro ele, continuo aqui com a minha digitação, enfim, com toda a operação. Depois disso, nós temos uma opção aqui de importação. Isso aqui vai estar explicado nesse vídeo aqui. Importação é utilizada nessa opção de utilizar o aplicativo de contagem de estoque. Logo temos essa opção global, ela tem duas opções. Uma delas é depois de ter feito todo o lançamento desse balanço, eu posso optar por que o sistema busque aqueles itens que não foram contados, ou seja, um produto que eu tenho no cadastro, mas que não foi relacionado aqui nessa contagem, ele vai zerar a quantidade. Ou um zeramento de estoques negativos, isso aqui é algo muito raro de acontecer, só quando sua empresa configura o sistema para que aceite estoque negativo. Então tem que ter também muito cuidado com essa opção, porque tem que ter certeza que se um produto não foi contado, é porque ele não existe, ele está no meu cadastro, mas não existe no estoque. Ele vai incorporar esses itens dentro como se tivessem sido digitados aqui. Então ele vai lançar isso aqui na minha digitação. Só retomando um pouco esse assunto dos comprovantes, tinha explicado a respeito das séries, mas se não localizar nenhum comprovante, então você tem que ir na tabela de comprovantes e criar ele ou configurar ele. Eu vou alterar aqui só esse balanço e mostrar aonde pode ser feito isso. Então aqui no cadastro, tabelas, comprovantes, e aqui você vai ter que criar um novo. Existe uma videoaula específica a respeito disso, que trata da configuração desses comprovantes. De volta aqui no nosso balanço, depois que ele tenha sido finalizada essa digitação, eu tenho que proceder ao fechamento dele primeiro. Esse fechamento vai me permitir já poder as opções de visualização. Tenho essas aqui, tem mais essa, lembra que lá no começo eu falei que na opção de digitação eu posso escolher mais de uma contagem. E aqui é onde ele indica os itens que têm erro de contagem. O que é isso? Eu fiz duas contagens, uma não coincide com a outra, então eu tenho que contar novamente aquele item, e isso eu faço através dessa opção aqui de balanço com erros de contagem. Muito bem, depois que eu fiz o fechamento, esse balanço ele está lançado no sistema. Se eu altero ele, saio do sistema e retorno, ele continua existindo lá. Só que os ajustes só serão efetivados no sistema depois que for realizado o lançamento. Então, aqui, o sistema. Então, depois de clicar em lançamento, confirmo, ele faz. Aqui eu tinha escolhido o comprovante errado, agora já ajustei. Faço o lançamento. E a partir desse momento,
Continuo tendo as opções de visualização de todas as opções de relatório, aqui com os filtros. O que aconteceu? Agora esse balanço já não pode mais ser reaberto. Eu não tenho mais como abrir ele novamente. Então, por isso, tem que ter muito cuidado quando se fizer o lançamento, tem que ter muita certeza. Por isso, o sistema permite que ele possa ser fechado e aberto várias vezes, para que seja, enfim, verificado e tenhamos certeza que ele vai ser feito o lançamento depois. Esse balanço vai ficar sempre salvo no sistema, então, em qualquer momento, você pode voltar e verificar o que foi contado, quais foram os ajustes realizados. Agora, digamos que você se enganou, houve algum problema muito grave e esse lançamento aqui, houve algum lançamento de quantidades que não foi correto. Então, você tem duas opções. Uma delas é fazer um ajuste pontual. Existe uma outra videoaula que fala especificamente sobre ajustes de estoque. Então, você sabe que em alguns itens pontualmente houve uma contagem errada, você vai e faz essa contagem específica. Claro, você poderia abrir novamente um balanço para fazer um ajuste só nesses itens. Perfeito. Mas daqui a pouco você pode achar mais prático fazer o lançamento de um ajuste pontual. Mas também a opção de incluir um novo balanço parcial só com o ajuste daquelas quantidades é válido e você na observação do balanço vai colocar que é um ajuste feito referente ao balanço lançado anteriormente. Mas e no caso de querer eliminar totalmente esse balanço? Então, só a opção de excluir o balanço aqui não é suficiente. Ele vai excluir apenas esse registro do balanço, mas o sistema não exclui os ajustes lançados. Onde é que você tem que fazer isso? Sair daqui, ir em movimentos de venda de evoluções interno, pesquiso, nesse dia por todos os lançamentos, ou pesquiso especificamente com os comprovantes que eu utilizei lá, no caso o 25 e o 27. Aqui eu vou pesquisar todos, porque só esses lançamentos que eu tenho. E eu elimino. O que vai acontecer? A situação do estoque retornou àquela antes da inclusão do balanço. E o balanço ainda vai existir aqui, porém já não terá mais os lançamentos feitos. Então eu já posso excluir esse balanço e sumiu tudo do sistema. Assim encerro essa videoaula de balanço de estoque. Muito obrigado pela sua atenção.